Dia, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor se faça presente na vida e na casa de cada um de vocês. Que Deus visite o lar, visite os enfermos, visite os acamados, aqueles que estão acabados, aqueles que estão passando por uma depressão, aqueles que estão atrás de um trabalho. Que Deus abençoe a cada um. Deus abençoe a minha casa, nunca deixando faltar o pão de cada dia, nem na minha casa, nem na casa de nenhum de meus irmãos. Eu vou ler o segundo livro das Crônicas, vou começar agora. Salomão fala do reinado de Salomão e os primeiros atos de Salomão. Salomão, filho de Davi, consolidou-se em sua realeza. Javé, meu Deus, estava com ele e muito o engrandeceu. Salomão mandou ordem a todo Israel, aos comandantes dos esquadrões, de 1000 e de 100, os magistrados e os príncipes de todo Israel, chefes de família. Depois Salomão, com toda a assembleia, dirigiu ao lugar alto de Gabaon, porque lá se chamava a tenda da reunião de Deus, erguida no deserto por Moisés, servo de Javé. Mas Davi tinha trasladado a arca de Deus de Cariate-Larim até o lugar que ele havia preparado. Com efeito, erguera para ela uma tenda em Jerusalém. O altar de bronze feito de Bezaleel, filho de Ur, lá estava diante da habitação de Javé, feito por Bezaleel. Salomão e a assembleia foram consultados. Ali Salomão, na presença de Deus, subiu ao altar de bronze que estava diante da tenda da reunião e ofereceu 1000 holocaustos. Salomão pede a sabedoria. Ele podia ter pedido tudo, mas ele pediu sabedoria, que é o que nós temos que pedir. Sabedoria para Deus. Porque o resto a gente consegue. A sabedoria não. A sabedoria só vem de Deus. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: pede o que queres que eu te dê. Salomão respondeu a Deus: vós demonstraste grande amor para com meu pai Davi e me fizeste reinar em seu lugar. Agora, Javé Deus, cumpra-se vossa promessa feita a meu pai Davi, pois me estabeleceste rei sobre um povo tão numeroso como o pó da terra. Concedei-me sabedoria e inteligência para que eu possa conduzir este povo, pois quem poderia governar este povo tão grande? Deus disse a Salomão: já que é esse teu desejo, não pedisses nem riqueza, nem tesouros, nem glória, nem a vida de teus inimigos, já que nem mesmo pedisse vida longa, mas pedisse sabedoria e inteligência para governar meu povo, sobre o qual te constituí rei, a sabedoria e a inteligência te são concedidas. Eu te darei também riqueza, tesouros e glória para como não teve nenhum dos reis que te precederam, nem terão os que vierem depois de ti. Salomão deixou o lugar alto de Gabaon e a tenda da reunião. Foi para Jerusalém e começou a reinar sobre Israel. Reuniu carros e cavaleiros, chegou a possuir 1400 carros e 12.000 cavalos. Ele os colocou nas cidades destinadas aos carros e perto do rei em Jerusalém. O rei fez com que a prata e o ouro fossem tão comuns em Jerusalém quanto as pedras e o cedro tão abundante como os sicômoros na planície. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia. Os comerciantes do rei compraram-nos na Cilícia pelo preço estipulado. Importaram também do Egito um carro por 600 siclos de prata e um cavalo por 150 siclos. Da mesma forma, por meio daqueles comerciantes, os exportava a todos os reis dos heteus e aos reis de Arã. Salomão decidiu construir um templo para o nome de Javé e um palácio para si. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu vou mais à frente, vou ler o 2. Preparativo para a construção do templo. Salomão contratou 70.000 homens para o transporte, 80.000 para extrair pedras nas montanhas e 3.600 supervisores. Depois Salomão mandou dizer
a Irã, rei de Tiro: como fizeste com meu pai Davi, no qual enviaste servo para edificar uma casa, para ele morar, faz-o também comigo. Resolvi edificar um templo ao nome de Javé, meu Deus, para consagrá-lo a ele, a fim de queimar diante dele incenso aromático, oferecer continuamente os pães de apresentação e holocausto de manhã e de tarde, ao sábado, nas luas novas e nas solenidades de Javé, nosso Deus, o que é a lei perpétua para Israel. A casa que vou construir há de ser grande, porque nosso Deus é maior que todos os deuses. Mas quem seria capaz de lhe construir uma casa, se os céus e os céus dos céus não podem conter? E eu, quem sou para construir uma casa, embora seja apenas para queimar incenso em sua presença? Envia-me, por favor, um homem perito em trabalhar o ouro, a prata, o bronze, o ferro, a púrpura, carmesim e violeta, e que saiba fazer obras de entalhe. Ele trabalhará com os artesãos que tenho comigo, em Judá e em Jerusalém, e que Davi, meu pai, preparou. Envia do Líbano troncos de cedro, de cipreste e de sândalo, pois sei que teus servos sabem cortar as madeiras de Líbano. Meus servos trabalham com os teus. Preparam-me para que me preparem madeira em grande quantidade, pois a casa que quero construir será grande e maravilhosa. A teus servos que vão cortar madeira e lavrar madeira, darei 20.000 coros de trigo, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite. Tratado com Irã. Numa carta que ele enviou a Salomão, Irã, rei de Tiro, respondeu: é porque ama seu povo que Javé te fez reinar sobre ele. Depois acrescentou: bendito seja Javé, o Deus de Israel, que fez os céus e a terra e deu ao rei Davi um filho sábio, insensato e prudente, que vai construir uma casa para Javé e um palácio para si próprio. Envia-te um homem hábil e entendido, Irã-Abe, filho de uma descendente de Dan e de um pai de Tiro. Sabe trabalhar o ouro, a prata, o bronze, o ferro, a pedra, a madeira, a púrpura, o tecido violeta, o linho fino e o carmesim. E sabe fazer toda espécie de entalhe e executar qualquer projeto que lhe for proposto. Ele trabalhará com teus artesãos e com os de Davi teu pai. Agora, pois, que meu Senhor envia seus servos, o trigo, a cevada, o azeite e o vinho prometido. Nós cortaremos no Líbano toda a madeira de que terás necessidade, e a levaremos pelo mar em balsas até Jope, e tu a farás subir até Jerusalém. Salomão fez o recenseamento de todos os estrangeiros que residiam no território de Israel, depois do censo que fizera Davi seu pai, e acharam 153.600. Destinou 70.000 deles como encarregados, 80.000 para extrair pedras na montanha e 3.600 como supervisores dos trabalhos dessa gente. Palavra do Senhor. Graças a Deus.